Você tem medo dessas vacinas novas? Será que a vacina de RNA consegue alterar o nosso DNA, o nosso material genético? Se você tem essa dúvida, vem comigo. Eu sou a professora Renata Machado e eu vou te dar uma aulinha, em forma de aula mesmo, porque esse assunto é um pouco complexo. E, de antemão, eu já te falo, não. As vacinas de RNA não podem alterar o nosso DNA. Se ainda está com dúvida, confia em mim. Vamos assistir esse vídeo, vem comigo. Eu sou endocrinologista infantil, mestrado em genética, doutorado em ciências da saúde, mas com uma tese que utilizou também de biologia molecular. Me dá esse voto de confiança e assiste minha aula aqui. Então, antes de mais nada, o que é DNA e RNA? Bom, é o nosso material genético, né? São duas moléculas que são compostas de ácidos nucleicos. E DNA é o ácido desoxirribonucleico. RNA é o ribonucleico. Bom, mas agora vamos falar só DNA e RNA, que esses nomes são muito compridos, né? E essas moléculas, elas são bem grandes, compridas, e tem uma repetição dessa coisa básica aqui, que é um grupo fosfato, um fósforo, que é igual para os dois, uma pentose, ou seja, um açúcar, que é diferente. O DNA é a desoxirribose e o RNA é a ribose. E a base nitrogenada, que são aquelas letrinhas da nossa sequência, A, T, C, G, e no caso do RNA a gente usa o U. Vamos mostrar isso aqui. Então, essa coisa básica, esse tijolinho básico da formação da molécula de DNA e RNA, que são grandes, essa repetição, ela vai se unindo de um a um, assim, chama-se, então, nucleotídeo. Fosfato ligado no açúcar, que é ribose ou desoxirribose, ligado na base nitrogenada, que podem ser adenina, citosina, guanina, tanto no RNA e DNA. No DNA, a gente tem timina, no RNA, uracila. Além disso, as moléculas de DNA e RNA são diferentes também, porque o DNA é uma fita dupla. Então, eu tenho aqueles nucleotídeos nessa fita, e tem uma outra fita, e elas dão a mão através das bases nitrogenadas. O RNA não tem essa segunda fita, ele é bem mais solto, bem mais fácil de degradar por causa disso, né? É uma molécula que fica mais instável. O DNA, ele fica bem pregadinho ali, e a coisa é bem organizada. Então, citosina sempre liga com guanina, e adenina sempre liga com timina. Então, você vê que a coisa é organizada aqui. Essa complementariedade de bases é muito importante para a gente entender quase tudo em genética. Então, sempre lembra, citosina com guanina, adenina liga com timina. No RNA não tem timina, quem substitui é a uracila. Então, olha só, tá um pouquinho claro, mas você vê que existem 3 pontes aqui entre C e G e 2 pontes entre T e A. Resumindo, então, existem diferenças de DNA e RNA. Então, a gente vai pensando, nossa, como é que uma fita simples que usa outra pentose, que usa outra base, vai entrar dentro de uma molécula de DNA? Já acende uma luzinha aí. Então, DNA é desoxirribose, RNA é ribose. DNA é timina, RNA é uracila. Aqui é fita dupla e ela é bem presa uma fita na outra. Aqui é uma fita simples. É estável o DNA, ele fica lá dentro do núcleo. E teve uma troca de lugar aqui. Fica dentro do núcleo guardadinho. E o RNA, ele é formado no núcleo, ele é lido a partir do DNA que se forma o DNA, mas ele atua mesmo no citoplasma. É lá que ele vai ter sua função. E que função é essa, né? Aí a gente chega no dogma central da biologia molecular ou da genética, engraçado esse nome, né? Mas chama dogma mesmo. Então, tudo se baseia nessa sequência aqui. A gente tem o DNA, ele se autocopia, se autorreplica, ele é onde tem o código está guardado, tem todas as sequências, as letrinhas aqui. Essas letrinhas estão bem guardadas numa fita dupla, enroscada, protegida por proteínas, e fica lá no núcleo quietinho. Quando eu preciso de uma proteína X, vamos supor, acabei de comer, olha, vou precisar de mais insulina. O corpo já vai, a célula beta vai soltar o que tem e tem que produzir mais. Vem uma informação falando o gene da insulina, acorda. Essa fita, então, naquele lugarzinho, ela vai desenroscar, vem um maquinário celular, vai ler essa sequência e vai copiar a complementariedade no RNA. Isso chama transcrição. Depois que copiou,
isso aqui vai dar uma informação lá no citoplasma para virar uma proteína. No caso, a insulina que eu estou dando aqui. E aí é a proteína que vai ter o efeito no nosso corpo. Então, o DNA é transcrito em RNA, que vai ser traduzido em proteína. DNA armazena informação, está lá bem guardadinho, quietinho. O RNA é que vai sair do núcleo, vai para o citoplasma e vai virar, não virar, mas vai dar a informação para a produção de proteína. Então, exemplificando de mais uma forma, a gente tem aqui a nossa sequência de DNA, isso desenrosca, é lido, e aqui, olha só, tem o T, então aqui vai ser o A. Tem o A, se fosse DNA seria T, mas aqui é um U. E assim vai, nessa sequenciazinha, virou um RNA. E esse RNA vai ser lido de 3 em 3. Cada sequência de 3 bases significam um aminoácido, que são as pequenas formações que vão virar, juntando vários aminoácidos, vira uma proteína inteira. E a coisa é bem organizada. Então, mas chegando, dando um zoom aqui, o DNA é transcrito em RNA mensageiro, ele vai para o núcleo e ali vão juntando, então, pequenos blocos que vão, no final das contas, virar uma proteína. E existe um código para isso. Então, aquela leitura de 3 em 3, dependendo de quais são as bases, quais são as letrinhas, a ordem das letrinhas, de 3 em 3 significam alguns aminoácidos. Então, a gente tem o C é fenilalanina. Tem o A, o G é leucina, e assim por diante. Tem alguns lugares aqui que stop quer dizer o quê? Para de produzir. Então, chegou no final da minha proteína. E como que isso é feito? Muito organizado, também não é de qualquer jeito. Então, o DNA está lá no núcleo, preciso de proteína X, tem uma comunicação, abre aquele pedacinho, aquele gene que vai, então, ser transcrito em RNA mensageiro, esse RNA ainda é picotado, passa para o citoplasma uma parte já picadinha dele, o RNA já menor, tem algumas modificações também, e aqui ele vai ser traduzido. Para fazer essa tradução, olha o que a gente precisa dessa coisa esquisitinha aqui, parecendo uma bolona, uma bolinha, né? Isso é o ribossomo, uma coisa que tem dentro da nossa célula. E olha só, essa é a fita do RNA. Esse RNA vai passando aqui por dentro, assim, parecendo uma fábrica de montagem. E tem esses leitores, que é um outro tipo de RNA. E ele vai lendo, essas 3 bases dão certo com essas 3 daqui, são complementares. Essa daqui significa aminoácido A, B ou C, e assim vai. E à medida que ele vai correndo aqui dentro do ribossomo, vai aumentando, então, um aminoácido, depois outro, até que, ao final, a gente tem uma proteína inteira. Então, a coisa é muito organizada, bem complexa, né? Entendeu? Isso aí é o natural. Ainda não estou falando de vacina, estou falando o quê? De como é que funciona. DNA e RNA, nós temos os dois no nosso corpo. Mas e onde que essa vacina de RNA entra nessa história? Essa vacina entra aqui, ela entra no citoplasma. Então, o que vai ser colocado em você, caso você seja vacinado com a vacina da Pfizer ou da Moderna, é que uma parte do RNA pequenininho vai estar no seu citoplasma e vai pegar carona com o seu maquinário celular, o seu ribossomo, para produzir uma proteína. Então, a vacina de RNA induz a formação de uma proteína do coronavírus, não o vírus inteiro, só um pedacinho, bem o pedacinho que interessa, que vai estimular o sistema imune. Olha que coisa interessante. Enquanto a infecção, você produz o vírus inteiro dentro de você, causando doença, aqui é só um pedacinho. Mas de onde veio essa ideia abusada, não é? De usar a minha própria célula para produzir uma proteína que é parte do meu inimigo. Essa ideia, pasmem, vem da própria natureza das infecções por vírus. Os vírus fazem isso. Vírus é um negocinho, vou te contar. Até se questiona se é um negócio vivo ou morto, porque ele só tem a capacidade reprodutiva dentro da célula que ele está infectando. O vírus de fora, ele não tem capacidade de se reproduzir, ele não tem nada. Olha lá, ele tem uma cápsula ali, e o material genético dele, que pode ser DNA ou RNA, envolvido aqui. Ele não dá conta de fazer cópias de si mesmo. Então, quando ele entra
dentro do nosso corpo. Ele tem que ter uma forma de entrar. No caso do coronavírus, essa proteína spike, que é exatamente a proteína que as vacinas estão usando. Ele entra lá dentro e aqui ele escraviza a nossa célula. Olha só que o ribossomo. Ele solta esse RNA aqui, vai ser lido, e o nosso próprio corpo fica produzindo um monte de vírus. Vírus fazem isso, eles nos escravizam. Tudo que é vírus. E a gente já sabe. Você pega um resfriado, a gente já pegou 1000 resfriados na vida, todo mundo já pegou vários vírus, a gente não vira mutante de vírus. Esse RNA, ou às vezes DNA de outros vírus que está aqui, ele não entra para dentro do núcleo. Ele não consegue entrar. Ah, mas essa vacina é um negócio que é sintético. É menor do que o vírus, é menor ainda, só um pedacinho. Mas se você ainda tem dúvida, deixa eu mostrar o tanto que o negócio é organizado, que não é fácil. Um RNA daqui, vir para cá. Isso não é o natural, não é o que acontece. O DNA é lido, né? Ele é transcrito, depois ele vem para cá. Ele sai para cá. Não tem gente, não tem RNA entrando para dentro do núcleo. Mas vai que consegue, vamos, sei lá, conseguiu de alguma forma. Não, só pelo fato de estar perto, não quer dizer que ele vai ser acoplado ao DNA. São duas moléculas diferentes. Uma é dupla, a outra é simples. As bases não são exatamente as mesmas, a ribose não é a mesma, então não tem jeito dele entrar ali. Outra coisa, para entrar ali, a gente precisa abrir esse DNA, que ele fica todo enroscado, não é? Aqui eu estou mostrando de uma forma didática, ele todo aberto, mas ele não é assim. Ele fica assim. Ele dá 2,5 voltas num complexo de proteínas que são estonas, e é todo enroscado. Então, não é fácil você abrir um DNA, cortar naquele lugarzinho e inserir a sequência que você quer. Isso existe? Começou a existir há pouco tempo atrás, já tem uma tecnologia para isso, que é CRISPR, mas a gente está ainda em fase de pesquisa. Imagina, quando isso tiver realmente acessível, vai ser ótimo. Tem algumas doenças que são causadas por uma mutação, um pedacinho aqui que está errado. Então, eu já sei que se eu consertar essa base, eu conserto, eu curo aquele paciente. Isso a gente não faz ainda, porque é complexo você saber como que eu vou abrir esse pedaço que me interessa, cortar no lugar certo, as partes ali que eu quero injetar, tem que dar a mão para aquela que eu tirei, para o que ficou aqui do lado. Isso tudo é bem complexo. Então, a vacina não vai conseguir fazer isso. As infecções virais todas que a gente tem na vida, que o nosso corpo é escravizado por vírus e usa aqui o nosso maquinário celular para produzir outros vírus, eles não conseguem lá e mudar o nosso DNA. A vacina também não vai fazer isso. Mostrando aqui de perto, tanto que é complicado você chegar no nível molecular aqui. Ela é muito enroscada em si mesma. E, então, para concluir, a gente tem que tomar muito cuidado com um monte de coisa que tem sendo vista, vamos olhar as coisas de perto, olhar com detalhes. Então, assim, não é fácil você mudar o seu DNA daquele jeito que aparece nos filmes. Eu até adoro esses filmes de tecnologia, de ficção científica, acho muito bacana, mas na vida real não é bem assim, mutações não dão superpoderes e vacinas não vão te fazer ficar mais doente, não vão te chipar, não vão mudar o seu DNA, pode confiar. Obrigada por ter assistido até aqui, voltei. Bom, o primeiro vídeo foi sobre vacinas de uma forma geral, esse eu vim responder essa pergunta se preciso ter medo dessas vacinas de RNA. E a próxima pergunta que aparece muito é, mas posso confiar nessas outras vacinas, mesmo as que têm uma tecnologia já bem conhecida, que, aliás, é o caso das 2 vacinas que a gente tem disponíveis no Brasil. Essas que eu falei aqui hoje são da Moderna e da Pfizer, e a gente, por enquanto, não tem esse acesso aqui no Brasil. As que nós temos no momento são de tecnologia mais antiga, mas foram feitas muito rápido. Graças a Deus. E eu vou explicar no meu próximo vídeo por que a gente não tem que ter medo do fato delas terem sido feitas num tempo recorde. Nós temos que ficar agradecidos. Agradecidos à ciência. E eu espero muito que essa vacina chegue logo, primeira da fila. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.